Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 8 de agosto, dia em que celebramos juntamente com toda a igreja a memória de São Domingo de Gusmão, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje. Hoje temos a alegria de refletirmos o Evangelho de Mateus no capítulo 14, versículo do 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comeram até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiu na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pusesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, nesta narrativa de hoje do Evangelho sobressai a figura de Pedro, protótipo da comunidade que, nas grandes crises, duvida da presença de Jesus em seu meio e, por isso, pede um sinal. E mesmo vendo sinais, continua com medo das ambiguidades da situação e, por isso, a sua fé é paralisada. Então, faz um pedido de socorro. Veja que Jesus atende ao pedido da comunidade, mas deixa bem claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus exerce sua missão em benefício de todos os povos, e não de acordo com os critérios, interesse e privilégio ou especialidades da religião. Estes considerava-se um escândalo, deixando-se tocar pela multidão doente. A censura de Jesus a Pedro por ter duvidado estende também aos demais discípulos. Afinal, a fé pequena do líder expressa a situação do grupo inteiro. Veja que, como Pedro, os demais ainda não tinham chegado a consagrar-se inteiramente a Jesus, depositando nele uma confiança inabalável, normalmente nos momentos de dificuldade. Daí o risco de ser tragados pelas ondas das perseguições e das adversidades. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, veja que após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à frente para o outro lado do mar. Ele deixou que seus discípulos continuassem sós no mar aberto e subiu ao monte para orar. No entanto, de longe, os avistava e percebia todos os movimentos. Quando já era noite, percebendo que o vento lhe era contrário, Jesus se aproxima
dos discípulos assim andando sobre as águas, para salvá-los. No entanto, eles ainda não estavam acostumados com as suas manifestações e por isso tiveram medo. Na nossa caminhada com Jesus também acontece mais ou menos assim. Quando temos um encontro pessoal com Jesus e a sua salvação, nós permanecemos sempre junto dele, testemunhando assim as graças e os prodígios que ele realiza e nos extasiamos diante da sua presença real na nossa vida. Há, porém, um momento em que Jesus nos dá a liberdade para irmos em frente com os nossos propósitos de vida. E o próprio Jesus nos motiva a seguir adiante, a fim de que enfrentamos as intempéries da nossa caminhada. A nossa maturidade espiritual, caros irmãos, queridas irmãs, é que irá direcionar, ou seja, irá dimensionar a nossa fé e nos dá assim a certeza de que Jesus está atento aos nossos movimentos e conhece o caminho que estamos percorrendo. Por isso, a qualquer momento, quando estivermos correndo perigo, Jesus poderá manifestar-se vindo ao nosso encontro, como aconteceu com os discípulos. O seu socorro sempre nos chega a tempo. Por isso precisamos permanecer firmes e confiantes de que a sua ajuda é certa. Mesmo que ele demore e a noite se aproxime, não precisamos temer, nem tampouco confundi-lo com os fantasmas quando se aproxima de nós. Jesus também vem por cima das ondas que nos assusta no meio das tempestades, que cai sobre as nossas vidas e agita o nosso barco. Por maior que seja a onda que está nos agitando, Jesus vem por cima dessa onda, meu irmão e minha irmã. Portanto, precisamos estar vigilantes ao menor sinal de Jesus, a fim de que possamos pedir o seu amparo e a ventania impetuosa e repentina não assole a barca da nossa vida. Jesus não quer que o rentamos somente para nós. Por isso, ele nos manda mar afora, a fim de anunciá-lo a outros povos. Não obstante, quando aparecer, ele espera que corramos a seu encontro por sobre as dificuldades da nossa caminhada, contando que ele nos ajudará a vencê-las para que participemos da vitória final. Então, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje devemos refletir o seguinte: em quem você tem confiado para seguir em frente nos seus projetos de vida? Como você tem atravessado o mar de sua vida? Você se sente sozinho ou sozinha? Ou sabe que Jesus está atento aos seus movimentos? Você tem tido medo de Deus? Por quê? Pedro fez a experiência de ir ao encontro de Jesus sobre as águas. Como isso poderá acontecer com você? Faça essa reflexão nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai que saibamos transformar nossas quedas e fracassos em ocasião para crescer na fé em Jesus e para reforçar a nossa disposição de nos deixarmos guiar pela palavra dele. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.